de posso te contar um relato assustador. Não pode. São relatos Quanto tempo? Pode não. inscritos. Eu queria começar o episódio com essa velhinha, mas o Frodo destruiu ela inteira. O Frodo! Gente, não dá pra ter coisas boas em casa quando você tem gatos. Ainda bem que ela foi O baratinha. Frodo. Eu sei que Halloween já acabou, já estamos em novembro. É o Halloween, espero que ainda possamos fazer algo bom lá fora. Tenho medo de ter feito algo errado pra que você queira ir Eu embora. não podia deixar vocês sem um ultiminho episódio de relatos dos inscritos que vocês enviaram. Até porque se vocês gostarem, de repente a gente faz esse quadro mensal. Então eu vim trazer mais alguns relatos que vocês mandaram. Tem muita coisa. E os relatos de hoje estão um pouquinho polêmicos, vários anônimos. Então assim, tem muita Anêmonas. coisa interessante. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, comentar outros temas que vocês querem ver aqui. Se você quiser mandar o seu relato ainda, vocês podem mandar para umrelatoassustador@gmail.com. Por favor, se identifiquem ou então digam se vocês querem que o relato seja anônimo ou não. Caso contrário, eu vou quero. falar o nome de vocês aqui no canal. Meu nome é Não precisa Pantaloreza dormir, e especifiquem esse essa dia informação. eu E agora, explodi. sem mais enrolação, bora pros relatos de hoje. E Lembrando bora também pro que vídeo, todos os casos família. estão no 70 minutos Spotify, eu posto a nas parte plataformas de 2. áudio, então vocês podem ouvir Eu não esse podcast sabia, eu podia também ouvir o só em podcast na áudio. moralzinha, né, cara? Fala, bonecos. A prisão de Faraó. O primeiro relato é de um homem que não quer ser identificado. É e eu. por isso ele pediu para chamá-lo somente de Faraó. De acordo com Cara, isso é tão... Sei lá, mano. ele foi Paia. preso, mas por conta de uma empresa Foi que ele sim, trabalhava, foi ele sim. foi usado como Ele bode foi sim, expiatório. foi sim. Ele mudou de Claro que cidade foi. para mudar Eu a prendi vida ele. dele e foi preso no Rio Grande do Norte. Ele disse que o medo tomou conta dele antes mesmo dele chegar no presídio. Era um terror psicológico, uma pressão colocada contra ele pelos policiais. Então ele chegou no presídio de Ceará Mirim. De acordo com Onde é ele, que é logo Ceará na primeira Mirim? noite, No na Ceará sala de Mirim. triagem, antes de ser enviado para o pavilhão principal, coisas estranhas já começaram a acontecer. A cela era totalmente escura e fria e ele dividia com Rapaz, mais ele foi 8 pra pessoas. Setalan. De madrugada, Setalan. eles ouviram o barulho da grade abrindo e eles acharam que era o agente que tinha entrado no corredor. Era o gela-perna em pessoa. Certeza. Cela fria, escura, grade enferrujada, barulho de madrugada, gela-perna. As luzes começaram a piscar, então eles decidiram ficar deitados Luz e calados. piscando, cara. Ele e mais 3 colegas viram uma sombra passar. E de repente parou, mas era claramente a sombra de uma pessoa. As luzes apagaram e voltaram e a sombra sumiu. Eles ouviram passos, mas quando eles foram olhar, não tinha ninguém. E a grade principal estava fechada. Nessa noite, eles pensaram que era só coisa da cabeça deles e eles voltaram a dormir. No dia seguinte... Cara, quando é eles... igual SMR, que não é SMR, é um bagulho de terror, que você vai fazer o seguinte. Tem uns áudios que o povo posta no YouTube, e é pra você ouvir, tipo, é como se você tivesse vendado. É tipo um RPG, é tipo um SMR, não sei como se explica, como é que fala. Mas, tipo, ele tem som ambiente, som de ambiente. Tipo, ele tem... Não é 3D que fala, acho que é 3D. Tem localização pro som vir. Então, tipo, o povo que trabalha nisso eu acho muito absurdo. Então, tipo, é um bagulho pra você sentir. Então, você vai fechar os olhos e só sentir a gameplay, só o terror. Chegaram no acho da hora. pavilhão principal, o barulho era ensurdecedor. Eles tiveram um culto Ensurdecedor. religioso e depois o que chamavam de hora do sossego, quando todo mundo vai ficar quietinho. É o do se chill, é deitar a hora pra do dormir chill. depois. Passado algum tempo, o faraó não conseguia dormir e, de acordo com ele, tinha uma passarela em cima onde O os cara é o agentes ficavam. faraó. Quando ele olhou, ele viu uma pessoa passar. Ele acordou o amigo dele e disse que deveria ser um agente. Existiam 3 grades para abrir até chegar na cela dele. O barulho delas era bem alto e ele não tinha ouvido barulho nenhum. Então esse amigo ficou acordado junto com ele, olhando, quando os dois viram alguém passando de novo. Depois de um tempo, eles foram olhar e acho que tem um trajeto também do Homem das Carças erguida. não tinha ninguém. E as pessoas que ficavam na cela da frente também viram alguém passar. No dia seguinte, de madrugada, eles estavam conversando dentro da cela e eles ouviram de novo o barulho de alguém passando, parecendo estar usando uma bota. De novo, eles acharam é o Homem das que era Carças um erguida. agente. Eles olharam e viram um vulto preto. Acho que é o Homem das Carças vulto erguida. olhou pra eles e Ah, começou isso aqui dá medo pra caramba.
aqui dá medo pra caramba. risada. Todos eles Creepypasta, velho, que você vê os bichos assim de relance, assim, mas você vai ver, não tem ficaram nada. muito assustados e no momento seguinte ele desapareceu. Passado um mês, Olha o isso aí, faraó velho. foi transferido para outro presídio. Na Que segunda bom, né? semana, nesse novo local, um outro preso disse ter visto alguém dentro do banheiro. Ele começou a gritar. Ele foi usar o banheiro e viu essa Aqui, ó. Até completou aqui, ó, o gela-perna aqui, ó. pessoa do lado dele rindo. Que Ninguém isso, cara? acreditou nele na hora, mas naquela Tava biruta, noite né? o faraó ficou acordado, olhando pra dentro do banheiro, quando viu um homem agachado e rindo pra ele também. Ele então esfregou os olhos pra ver se ele não tava sonhando, mas quando ele olhou de Cara. novo, aquela pessoa continuava ali. Ele acordou Deixa eu falar com sinceridade que eu acho que ninguém esfrega o olho. Tipo, vê alguma coisa e faz assim. Ninguém faz isso. Isso é coisa de filme. um dos colegas de cela e o amigo dele só fez como se ele já soubesse. Ele disse: "Eu sei, faz horas que vi e orei pra sumir e não sumiu." Ou seja, ele também tinha visto aquilo. Certo. Então no dia seguinte eles acordaram e foram conversar com o pastor do presídio. Uhum. À noite eles fizeram uma oração bem forte, mas naquela noite também o faraó acordou com uma tosse. Ele tava com uma leve falta de ar e dor na garganta, como se ele estivesse sendo sufocado. Morreu. Na manhã seguinte, Acotou. um colega de cela disse Ele acordou que tinha morto. visto uma Na manhã seguinte ele acordou morto. garota parecendo uma boneca, enforcando ele enquanto ele dormia. Era Ele também disse Nabal. ter ficado sem reação. E realmente o faraó tava com muita dor na garganta quando ele acordou e muita tosse. Passada uma semana, de madrugada, todos eles ouviram um grito dentro da cela. Era na cela ao lado da dele, e um interno disse ter visto um homem e Nabal. uma menina pequena, igual uma boneca, indo Ah, pra tá. cima dele rindo e querendo matá-lo. 2 dias depois, esse mesmo homem começou a passar mal, quando ele viu a garota de novo na madrugada. E ele passou mal da mesma forma que o faraó, tossindo muito e com muita dor de garganta. Nossa, Eles chamaram os Kira. agentes que o levaram pra ala médica. Uhum. Quando foi pela manhã, eles receberam a notícia que aquele mesmo homem Ele tinha acordou falecido. morto. Passado alguns meses, aconteceu a mesma coisa, o mesmo vulto em outra cela. Só que dessa vez eles ouviram um grito e uma risada forte, bem demoníaca. Todas as celas então decidiram orar e fazer um tipo de batismo. À noite, o faraó viu um vulto na cama do amigo dele. Quando ele se deu conta, esse vulto estava olhando pra ele. No dia seguinte, esse colega passou mal e ficou internado por 2 semanas. De internado, ele também veio a falecer. O faraó finaliza dizendo que eles não sabem exatamente o que aconteceu, se eles tinham mesmo morrido por conta das aparições. Mas de acordo com ele, Cara, tudo sei foi lá. muito real Sei e os lá. colegas podem provar. Eu não tava lá. O corpo. Eu não posso provar nada. Eu não tava lá. Falei que tinha prendido o Esse cara, mas era relato mentira. Era mentira, eu não tinha prendido ninguém. Bem anônimo. Como a pessoa Anêmonas. nesse caso não quis revelar o nome, eu vou chamar ela de Bianca. A Bianca é Ih, a estudante de Bianca. Que difícil falar esse nome. Tanatopraxia. A Bianca é estudante de tanotrapraxia. Tá no Bianca tá. é estudante de tanotrapraxia. Tanatopraxia. Tá na Tanatopraxia. tanatopraxia, 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 A Bianca Tanatopraxia. é estudante de tanotrapraxia. tanatopraxia. Eu não consigo falar o nome do negócio. A Bianca é estudante de tanatopraxia Isso aí. e auxiliar de necrópsia. Tanatopraxia. De acordo com ela, na Tanato, elas Pra quê? preparam o corpo para ser velado. Por E na que alguém vai necropsia, estudar isso? Eles veem como a pessoa morreu. Em abril desse ano, ela foi chamada para estagiar em Guarulhos. Pra O quê? estágio era em uma agência funerária e ela acompanhou um profissional enquanto ele fazia tanato e os embalsamentos. Tanatopraxia. Ela ficou uma semana nesse estágio. Ela disse que apesar dela escolher essa profissão, ela sempre teve medo de coisas sobrenaturais. Mas como é Ela que, também ué? é do candomblé. E de acordo com Você ela, tá nas com agências gela-perna ali funerárias, na os sua momentos em que frente. mais chegam corpos é à noite. O terceiro corpo que ela foi examinar Fato. era de uma senhorinha. Ela tinha falecido de parada cardíaca e o corpo dela foi pro IML. Tadinha da Quando o bichinha. corpo vem de lá, ele é totalmente aberto e depois embalsamado. O profissional que estava com ela disse que ia checar os fios da funerária porque a luz estava acendendo e apagando sem parar. Então Os ele pediu fios? pra Bianca ficar olhando o corpo. Que E é claro fio? que ela concordou, afinal era o trabalho dela. Quando ele saiu, ela ficou com aquele corpo A inteiro caixa? aberto, sozinha. Ela já estava se sentindo Aí estranha. ele olhou e aí falou:
Ice Spice. Ainda a luz não parava de piscar, bem filme de terror. Ela sempre lidou com ansiedade, naquele momento ela tava muito Como é forte. que não? E ela Tá já louco? tinha ficado sozinha com corpos antes, mas a luz não tava específico piscando. parecia dar uma sensação meio perturbadora. Então ela virou as costas pra sair quando E ela de colocou a repente, mão. ela escutou um gemido. E ela explicou que quando Isso é a gente espasmo. morre, o corpo faz alguns É sons espasmo, mesmo, espasmo. é normal, os gases estão saindo, etc. Ah. Mas naquele momento ela percebeu que era impossível que aquela velhinha emitisse algum som, porque já tinham sido inseridos líquidos e não era pra isso estar acontecendo. Então a Limonade. Bianca respirou fundo, foi até o corpo e fechou a boca dela. Achei que ela tinha olhado pra trás e ela tinha pegado no ombro dela e falado Ice Spice. Pra ela não emitir mais nenhum som. Mas de acordo com ela, nisso a mulher abriu os olhos, virou o rosto, E olhou disse? pra ela e começou a gritar mais ainda. Achei ela que ela tomou tinha um falado. susto tão grande que ela saiu correndo e até esbarrou no profissional que tava voltando pra sala. Ela E ele olhou explicou a pra luz, ele o que tinha lá? acontecido, e ele olhou com uma cara como se não estivesse acreditando. Ele foi verificar, mesmo assim, Não tinha o corpo nada, tava né? normal Safe. e a Bianca achou que ela tava ficando louca. De acordo Pode com ser. ela, depois desse episódio, ela sonhou com essa mulher todos os dias depois. Você tá que ela vendo esse continuou homem? estagiando e tem pesadelos com isso até hoje. Como é que ela não? ainda trabalha nessa área, mas Por depois dessa quê? experiência, ela não teve nenhuma outra tão assustadora. E ainda Por quê? bem. Um crime misterioso. Mas por Esse quê? relato também é anônimo, então a gente vai Foi chamar engraçado que ninguém quer. a dona do caso de Maria. Não, De mas acordo faz sentido, porque senão o povo ia cair de pau em cima falando que com era ela, mentira. ela não quis que as informações fossem reveladas porque essa história se tornou um crime. E tudo aconteceu quando ela tinha 17 anos. Atrás da casa dela tem um morro que dá pra rua de cima. Nesse Oi, ela terreno, não negociou? Ela não testemunhou? tem um corredor de casas, que totalizam 4. A última casa da Ela mora presidenta nos Estados Unidos, parabéns. quintal dela. Ali tem muitas Nem é. árvores e a vegetação é bem densa. Essa casa não tem moradores Ela há enviou muitos foto? anos. Às vezes ela é alugada para algumas sessões religiosas. Então, em alguns dias, eles veem uma luz roxa ou então azul, algumas cantigas, sons de tambor até altas horas da noite. Isso nunca incomodou eles, porque não era algo frequente. Acontecia tipo uma vez a cada 3 meses ou algo assim. Essa Porque desce pro o meu telhado da cozinha. casa também tem um porão. E Rapaz. como a casa da Maria fica embaixo do morro, dá pra Rapaz. ouvir perfeitamente tudo que Como é acontece que ali não, dentro. hein? Certa noite, ela estava estudando para uma prova muito importante É o Enem enquanto a 2. avó dela estava fazendo jantar na cozinha. A cozinha fica na parte dos fundos da casa. Inventaram o logo Enem 2. abaixo daquela quarta lá que ela comentou. E aí a avó foi correndo até o quarto da Maria pedindo para ela levar o celular. Normalmente a avó dela só pede para ela levar o celular quando tem algo para ser gravado ou filmado. Mas a maioria das vezes é uma confusão com algum vizinho, alguma briga Fofoca, né? ou então algum bicho estranho. Só que dessa vez a avó dela estava bem eufórica e pediu para ela ser rápida. Era 10 horas da noite e elas escutaram barulhos de móveis se arrastando. Era bem alto e a avó dela achava que alguém estava arrastando esses móveis. Então ela pediu para Maria gravar para depois mostrar para o dono da casa. Mas depois algo aconteceu. Era o som de uma cadeira sendo arrastada e um choro baixinho. Então a avó da Maria pediu para ela gravar um áudio. Começou La maldição da Loriona. a fazer Loriona. algumas Lorona. perguntas. Primeiro ela disse: "Tem alguém aí?" E aí elas ouviram Vai barulho. responder. Depois: "Se você precisa de ajuda, Só que se responder, você não reclama, não. arrasta 2 vezes seguidas." E o barulho se fez 2 vezes. Que A isso, Maria cara? começou a suar e a tremer toda. E a avó dela continuou: "Quer que eu chame a polícia? Arrasta 2 vezes." E o barulho se fez. Dessa vez bem alto e forte 2 vezes. Imediatamente, as duas ligaram para a polícia, que demorou 1h30 para chegar, sendo que Brasil! ficava 2 quilômetros da casa delas. Quando os policiais chegaram, elas mostraram o áudio e eles entraram em cuspi, casa para cara. tentar ouvir. Naquele momento, já tava um silêncio e por Por mais que quê? elas tentassem falar, nenhum Por quê? barulho fazia. Então a Por quê? Faz sentido, cara. Eu babei. Por que eu babei? Maria enviou os áudios para os policiais e eles decidiram ir até a casa para pedir permissão para entrar. Um dos policiais até fez uma brincadeira, falando: "Tenho medo de fantasmas, hein?" Só que os policiais foram até a segunda casa, jogaram uma lanterna ali e voltaram. Eles disseram que nada poderia ser feito, já que não tinha prova ou suspeita de nada. Então, uma semana se passou e na terça-feira tinha uma agitação muito grande na rua de cima. Tinha viaturas, carros de polícia científica, curiosos, uma barulheira, empacotou. um vucu-vucu. Então, elas ficaram sabendo que o dono da casa entrou no porão e encontrou cordas de uma cadeira de ferro, juntamente com todo o piso ensanguentado. A descrição da cena era forte, eles divulgaram imagens no grupo da vizinhança. A descrição do porão era a seguinte:
Ele era bem vazio, você descia algumas escadas de madeira e chegava em um espaço amplo, escuro, sem janelas, piso de cimento e paredes inacabadas, com tijolo e pintura escura velha. No centro tinha uma cadeira com pernas de ferro, onde estavam aquelas cordas de palha grossa. E elas estavam ensanguentadas. Palha, velho. Tinha sangue no chão, na cadeira, nas cordas e principalmente um gancho grande que estava pendurado no canto esquerdo do local. Parecia aqueles ganchos de içar as carnes nos açougues. Também tinham ferramentas no chão, ferramentas que não eram comuns. Tenho quase certeza que o porão não era assim. De uma loja ali perto. Não tinha nenhuma marca de sapato, além do próprio proprietário da casa que contaminou a cena. Também tinham 2 dentes molares no chão. A Maria disse que essa cena um negócio até hoje. Ela não sabe provavelmente era história, mas ela tortura. Fez o boletim de ocorrência, afinal os policiais tinham os áudios dela. A Maria sente muito. E tem algum lugar específico que arranca molar, como tenha sido culpa delas, quando elas falaram que iam chamar a polícia. Talvez o responsável tenha ouvido e matou a refém ali mesmo. Eles nunca encontraram o corpo ou algum suspeito. De acordo com a Maria, o caso nunca foi pra mídia e provavelmente nunca foi encerrado. Também nunca tiveram pessoas procurando um ente desaparecido. Ela também disse que não tem mais os áudios porque mas quem sabe cara. Na frente deles. Isso para que só eles tivessem o áudio pro inquérito. Ela achou estranho, mas ela obedeceu. Eu guardaria. Ela disse que qualquer pessoa na rua dela pode confirmar o que aconteceu e todos eles foram chamados para depor. Giovana, Maria e Joãozinho. Como assim, cara? Vou pegar água. Mano, mas não faz sentido, velho. Tem muita coisa errada nessa história. Porque quem alugou a casa pra fazer, sei lá o que fez ali, sabe. E literalmente, tem uma foto ali, cara. Aquela foto literalmente prova exatamente quem é a pessoa. Ou a casa onde veio. Tem como rastrear. A esses pais. No dejes que se escape. Te voy a romper em pedaços. Esse relato é da Giovana e ela conta que a família da amiga dela, a Maria, que ela conheceu na faculdade, será que era Maria mesmo? Da religião Umbanda. Ela cresceu em uma família católica, ela tem um pouco de mediunidade, mas hoje ela não se considera de nenhuma religião. De acordo com ela, a família da Maria tem um espírito de uma criança que os guarda desde a bisavó dela. Quase todos os membros da família veem o espírito do garoto Joãozinho. E a Maria sempre contava as histórias, mas ela nunca descrevia o garoto fisicamente. Alguns anos atrás, a Giovana estava em uma depressão profunda. O principal motivo é por ela ter uma mãe narcisista que ela não conseguia se afastar. Nessa época, ela estava sendo obrigada a morar com a mãe dela por motivos financeiros. Uma noite, ela juntou todos os remédios que ela tinha na casa, enchendo um copo com eles, tomou e deitou com ela juntou todos os remédios que ela tinha na casa, enchendo um copo com eles, tomou e deitou com a finalidade de não acordar mais. Só que ela acordou no meio da madrugada só com as pupilas dilatadas. Mas aquilo era de pirona, ué. Pelo corpo. Ela acredita que algo a salvou, porque não tinha como ela sair sem sequelas daquela situação. Ela ficou triste na época, mas ela tentou de alguma forma se afastar da mãe dela e pediu pra dormir algumas noites na casa da tia, que morava no andar de cima. Ela alegou que no andar que ela tava morando, tava muito longe, cara, da mãe. Muito longe da mãe. E que no de baixo ia ficar mais tranquilo e a mãe dela acabou aceitando. Ela passou uma semana com o celular desligado, sem contato com ninguém, nem com a Maria, com quem ela falava absolutamente tadinha da Maria. Ela também guardou essa história de tentar dormir pra sempre. Ela não contou pra ninguém. Certa noite, ela tomou alguns tranquilizantes sem orientação médica, só pra dormir mesmo. Mesmo sabendo que era uma dose maior do que ela deveria tomar. Nesse ponto, ela já não ligava pra mais nada, nem mesmo pra própria vida. Eu já não me importo comigo. E ela disse que acordou na manhã seguinte com um garotinho olhando pra ela. A tia dela mora sozinha, então só que ele virou e falou, ai, esses pais. O garoto tinha mais ou menos 7 anos, vestia uma camisa branca. Ele falou que tinha 7 anos. Shortinho azul marinho. Ele tinha cabelos bem lisos e loiros e uma voz doce. Ele olhou pra ela calmamente. Não, mas isso aqui não tá do jeito que ela descreveu, mas nem lascam, que isso? E perguntou, tia,
Por que você segue fazendo isso contigo? A Giovanna levantou em um pulo e saiu correndo do quarto. Mas não por medo, mas porque ela estava constrangida de não saber o que responder para aquela criança. Como é moça. que No mesmo responde? dia, Né? ela ligou para Maria e pediu a descrição do A Joãozinho, Maria. já que era a entidade vista por toda a família dela. Ela não só descreveu exatamente o garoto que a Giovanna tinha visto, como também disse que estava muito preocupada dela ter sumido sem dar notícias. Sumiu? E pediu pro garotinho visitar ela para perguntar se ela estava bem, já que naquela semana não tinha como a Maria ir. A Giovanna disse que nunca mais fez algo contra a vida dela. Ela não tá louca? Se esqueceu Então o Joãozinho vai lá puxar a perna dela de noite. Pra ficar esperta. Tava preocupado com ela. Hoje ela se sente totalmente grata e tem até alguns carrinhos de brinquedo ofertados a ele que ela deixa na casa. Ela nunca mais o viu, mas sente um carinho enorme pelo Joãozinho. De acordo com ela, a única energia positiva que ela sentiu naquela casa, cheia de presenças espirituais e físicas negativas, que é a casa da mãe dela. A possessão. Esse relato é da Naná Batista e eu achei muito interessante porque é no edifício Copan, aqui em São Paulo, que tem muita fama de ser assombrado. Ela é do Rio de Janeiro e algum tempo atrás ela veio morar em São Paulo. Ela morou aqui por 6 anos. Pra economizar, ela foi dividir apartamento com uma amiga, a Cris. E é claro que esse apartamento era em um prédio gigantesco, o edifício Copan. Ela disse que morou lá por terríveis meses e saiu apressadamente. A princípio, ela sentia só um certo desconforto quando entrava no elevador. Apesar de não acender no painel, ele sempre parava no 6º andar, mesmo não entrando ninguém. De acordo com ela, a portaria tinha um clima pesado à noite. E por mais que se colocassem luzes, sempre parecia sombrio e mal iluminado. E caso ela decidisse pegar as escadas, ela disse que sempre ouvia as vozes de crianças brincando, mesmo de madrugada, o que era estranho. E aí, quando você chegava no andar de onde estaria vindo essas vozes, ele estava completamente vazio. Ela também disse que às vezes ouvia um choro ou gemido de mulher às 3 horas da manhã. Alguém que parecia estar sentindo dor, chorava baixinho, pedindo ajuda. Muito tempo depois, conversando com o porteiro... Poderia ser outra coisa, né? Poderia ser outra coisa. De uma mulher que tinha sido jogada do 8º andar da escada pelo marido. E ela morreu ao rolar da escada e quebrar o pescoço. Mas de acordo com ela, o pior dos casos vem agora. Quando ela se mudou para o apartamento da Cris, ela sempre via a vizinha da porta ao lado, que abria a porta e sorria para ela. Era uma velhinha muito simpática que sempre estava em casa. Parece que eu já vi esse filme antes. A Naná para conversar com ela. Essa velhinha teria dito o seguinte: olha, minha filha, tenha cuidado com sua amiga Cris. Ela parece ter tido problemas, porque antes era risonha e agora tá reclusa, não sorri e quase não sai. Diga a ela que irei visitá-la em breve. E aí a Naná conversou com a amiga dela, ela realmente estava com alguns problemas, ela teve um aborto espontâneo, ela não estava bem, mas a Cris não falava nada. Só que o comportamento dela piorou muito depois disso. Ela começou a falar sozinha, ela se sentava no sofá na frente da TV, com a TV desligada, ficava camisola o dia... Pera lá. Momento de reflexão. Sentar na frente da TV desligada. O dia todo e não queria nem tomar banho. Tem problema nisso, não. E ela passou vários dias assim. A Naná achava que ela tava com depressão. Tentou conversar com ela, mas não adiantava. Um dia, ela chegou em casa e a Cris estava com um ouvido na parede. Parecia que ela tava ouvindo atentamente. Fofoca. Alguma coisa. A Cris sorriu quando viu ela e depois foi pro quarto. A Naná estava preocupada, mas ela estava trabalhando muito e acabou indo dormir. Às 3 da manhã, ela foi acordada por um barulho alto, como de uma queda. E ela viu ela caiu. Pé grudada na parede. Achei que ela tava... até começou a se questionar se ela... Achei que a menina tinha caído da escada. Os parentes da Cris. Talvez ela estivesse sofrendo com algum problema mental. E como se a Cris estivesse lendo os pensamentos dela, ela gritou: eu não tô louca, você não tá ouvindo? Eles estão falando comigo. O prédio tá vivo. Todo o prédio tá vivo. De acordo com a Naná, a Cris olhava pra ela com os olhos arregalados, ela ria e chegava a babar. E ela continuava insistindo, também, perguntando se a Naná estava ouvindo. Ela também dizia: eles precisam de sangue novo, eles precisam de sangue para poder falar mais alto. Eu quero ouvir, eu quero saber, preciso de sangue. E ela começou a... mas é um ciclo, né? E a Naná, sem saber o que fazer, disse pra ela que ia chamar o porteiro pra ele ouvir também. E aí ela desceu correndo pra chamar ajuda. O porteiro deu o telefone da mãe da Cris e a Naná ligou pra ela pra contar o que estava acontecendo. A mãe dela, então, chegou com uma ambulância e eles colocaram a Cris em uma maca, amarrada e com o rosto todo cortado. Tadinha da bichinha, ficou bem chocado.
E aí a Naná comentou com o porteiro, meu Deus, ainda bem que a Dona Rosa avisou. E aí o porteiro perguntou, quem é a Dona Rosa? E aí ela respondeu, a Dona Rosa, vizinha do apartamento do lado. Ela morreu há 88 anos. Ali não tem ninguém. O porteiro continuou olhando pra ela sem entender. Ele respondeu, o seu andar só tem 3 apartamentos ocupados. O seu, o do seu Osvaldo e 2 rapazes que estão viajando. A única velhinha que morou lá no 606 morreu há mais de 10 anos. Eu me lembro... Que eu falei? Que eu falei? Foi quando eu comecei a trabalhar. É sempre acho que o nome assim. dela era Rosa mesmo. E foi horrível, porque o sobrinho viciado a esfaqueou uma noite, trancou tudo e fugiu. Só encontraram a coitada dias depois e o apartamento tá trancado desde então. É impossível você ter falado com ela. A Naná ficou completamente chocada. Pô, pior que é meio meio esquisito, né, velho? Fora do local. Bom, esses foram os relatos de hoje. Espero Só que vocês tenham pedada em cima de gostado. pedada. Quero muito saber o que Pô, vocês pior que eu acharam. não- Então comentem aí. Nossa, Qualquer- deu um chute aqui no tripé, mexeu Qualquer tudo. coisa Pra de terminar terror. esse vídeo no clima de terror. Qualquer coisa de Enfim, terror, comentem e estrago, até né? a próxima.